Olá, bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez vamos falar um pouco sobre a pronúncia de diversas palavras do inglês. Vamos começar aqui com cat. O A é engraçado no inglês porque ele tem pronúncias diferentes. Em português a gente está acostumado a falar dele bastante como A, ou às vezes como A. Mas em inglês o A está mais puxado para o E. Temos algumas palavras, é claro, como apple, né? Mas também temos palavras como cat. Cat, temos esse som de at, cat. Então, não vamos nos ater tanto a como o A é falado no abecedário, né? De ABCs, que nesse caso seria A. O A ele vai ter uma diferença de pronúncia. Segunda coisa que devemos falar, uma junção de dois E's, né, em sequência, que vai ficar sheep. Sheep. Eu não consigo lembrar de cabeça se a pronúncia de dois E's em seguida vai mudar. A maioria das vezes ela vai continuar sempre a mesma coisa. Sheep, eep. É importante a gente notar que existe uma diferença entre o sheep e esse pronúncia aqui embaixo, esse chip, chip. A diferença do CHI para o SHEE é que o I do sheep, de ovelha, ele é mais longo. Então, sheep. Em contrapartida, nós temos o chip, mais curto. Chip. Chip, que pode significar tanto batata frita, né? Aquelas tipo Ruffles. Como também pode ser chip de computador. Seguindo ainda, né, temos o som do H, em inglês, ha. Nesse caso, com a palavra cavalo, né, horse, horse, horse. Importante, o H ele nunca vai ter o som de R e o R, a maioria das vezes, não vai ter o som do H, né? Então, horse não é roars, horse é horse. Que é semelhante ao R do Brasil, né? Por exemplo, rapidamente. É o mesmo som. Horse, ha, horse, ha. Importante a pronúncia do W em inglês. O W em inglês, ele é chamado, né, de double U, ou seja, duplo U. Duplo U, double U. E ele tem essa forma de U mesmo. Por exemplo, quando vamos falar a palavra wow. Wow. Em inglês, wow. Wow. Português, wow. Wow. Em inglês, wow. Wow. Dessa forma, cow. Vaca. Cow. E aqui temos outra junção de duas vogais, né? A de O e O, que nesse caso vai fazer rooster. 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 Então, o O e o O tem um som em que em português nós falaríamos de U. U. Isso para a maioria das vezes. E já vamos ver algumas exceções. Por exemplo, book. Book continua o som de U. Book. Mas, por exemplo, em door. Door. O som de O, nesse caso, não é U, não é door. Não é door, como seria em book. Na verdade, é door. Então, por exemplo, the doors are open. The doors are open. As portas estão abertas. Isso é bem interessante. Porque em inglês a gente sempre aprende a regra e em seguida a exceção. Não tem como fugir disso. Em inglês ele é um idioma formado, tem uma história muito rica. Então não tem como a gente definir uma regra e esperar que ela possa ser obedecida sempre. E aqui temos um outro animal, o chicken. Chicken. Chicken não é galinha. Galinha em inglês é hen. Lembra da pronúncia do H? Hen. Chicken está relacionado para frango, ou seja, um galo ou galinha mais jovem, né? Frango, chicken. Chicken também está relacionado muito a alimento, né?
Por exemplo, a rede de restaurantes americana Kentucky Fried Chicken, frango frito de Kentucky. Kentucky é um estado dos Estados Unidos. Importante. Em inglês, temos duas palavras distintas, né? A primeira, bull, touro, bull, como em Chicago's Bull, que é um time de basquete norte-americano, e ox, bull, touro, ox, boi, boi, bull, touro. Outra sequência de letras iguais. Nesse caso aqui, duas consoantes, né? Que tem o mesmo som de uma consoante só. Bull, só que com um L só. Bull. Ox, boi. Isso vemos algumas coisas importantes. No inglês, nós não nos apoiamos na escrita na palavra. Ao invés disso, nós utilizamos o nosso reconhecimento, né, de ouvir. Nós reconhecemos e reproduzimos aquilo que ouvimos. Então, a mesma palavra pode significar e pode ter pronúncias diferentes. Por exemplo, aqui temos monkey. Monkey não é monkey, é monkey. Da mesma forma como temos a palavra money, não é money, é money. E temos algumas palavras interessantes. Por exemplo, essa palavra aqui, lead, lead. LED, essa palavra, quando ela é escrita dessa maneira e é pronunciada dessa forma, LED significa material chumbo, chumbo. Da mesma forma, podemos escrever lead, 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 escrita exatamente da mesma maneira que LED, mas com uma pronúncia diferente. Quando escutamos essa pronúncia, sabemos que estamos falando de o verbo liderar, liderar, liderar. To lead. Como vamos saber quando é led e quando é lead? Nesse caso, só vamos descobrir através do contexto. Então, através do contexto, vamos saber se estamos falando de led ou lead. Temos aqui também a junção de dois L's novamente. Dollar, US dollar. Snake, pronúncia de A nessa palavra é a mesma pronúncia do alfabeto. A snake, mas isso não acontece sempre, pode ou não acontecer. Por exemplo, aqui é dollar, é o valor, é a pronúncia aberta do A, dólar. Orange, orange, que é a mesma palavra para ambos, a fruta e a cor, orange. Orange é infame nos Estados Unidos, né, em línguas inglês, em países de língua inglesa no geral, como uma palavra que não tem rima, né? Então é uma palavra meio única. Só existe orange, que se parece com orange. Essa aqui é bem famosa, uma palavra que não temos dificuldade de pronunciar aqui no Brasil por causa da marca, né? Que é muito famosa. Apple. Então, de tanto ouvir, estamos acostumados com sua pronúncia. Apple. Apple. Aqui temos strawberry. Strawberry. Morango. Strawberry. Dois R's também, uma junção da consoante que vai ter o som de um só R. Strawberry. Importante, o W aqui. Se removêssemos o W, a palavra teria mais ou menos o som de strawberry. Como temos um W, temos a dica de como é a pronúncia que o W deve ter. Strawberry, straw. Então, realmente ele puxa essa ideia do U. Strawberry, ainda de forma bem leve. Temos essa daqui também famosíssima por causa do filme dos Minions, né? Deixa eu colocar essa imagem mais para baixo. E essa daqui mais para cima. Banana, ela não tem o som tão aberto como no Brasil, né? Banana, em inglês é mais banana, puxa mais para o E. Em inglês temos uma coisa interessante para essa fruta. Podemos chamar ela de tomato, ou podemos chamar ela de tomato. Isso vai depender muito da região onde você está, né? Então, algumas pessoas falam tomato, outras pessoas falam tomato. Isso
virou até um tipo de provérbio, né? De dito popular nos Estados Unidos, que é tomato, tomato. Que isso quer dizer? Tanto faz, né? A pronúncia muda, mas a coisa continua o mesmo. Tomato, tomato. Então, quando eles querem dizer que uma coisa é a mesma coisa, então quando duas coisas são, na verdade, a mesma coisa, eles falam tomato, tomato. Temos aqui white onion e purple onion, né? Onion. Por exemplo, temos duas pronúncias de O na mesma frase. Onion. 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 Então, realmente não vamos colocar apenas uma única pronúncia para a mesma palavra. Temos que estar abertos a muitas pronúncias e realmente escutar antes de ler. Temos aqui algumas classificações de carro, né? Por exemplo, temos a SUV e também como pick-up. Pick-up é um verbo em inglês, né? To pick up. Quando você vê eu colocando esse to pick up na frente da palavra, na verdade, colocar o to na frente do verbo, né? Você realmente vai saber que ele é um verbo na forma infinitiva. Então, to pick up significa pegar, recolher, realizar uma coleta, né? Então, pick-up tem esse nome porque você vai colocar coisas em cima dela. Por isso que ele tem esse nome, pick-up. E temos a definição do que significa SUV, né? Sport Utility Vehicle, veículo de utilidade esportivo, veículo de utilidade esportivo. Temos duas pronúncias distintas para S, né? Então essa aqui temos uma pronúncia bem distinta que não repete muitas vezes no idioma inglês, mas nesse caso aqui o S vai ter o som de sugar, bem chiadinho mesmo, sugar. E aqui temos salt, uma pronúncia mais parecida com o português, salt. Pepper, pepper. Então aqui temos sugar, açúcar, salt, sal de cozinha, pepper. Pimenta, né? Muito utilizado para pimenta do reino, né? Pimenta moída, pepper. Glass. Glass é interessante. É um tipo de pronúncia bem do A, né? E que significa literalmente vidro. Mas como as coisas que são feitas de vidros, temos copo e taça que são significados possíveis, são traduções possíveis dessa palavra. Glass. Quando estamos falando de sem, né, temos algumas coisas a entender. Em inglês, o sem ele é muito utilizado como no. Por exemplo, existe nos Estados Unidos, né, muito comum em várias lojas, uma placa de aviso. Por exemplo, é muito comum vermos esse tipo de placa em estabelecimentos. Então, vemos essa placa aqui em vários estabelecimentos nos Estados Unidos, né? No shirt, no shoes, no service. O que isso quer dizer? Shirt, camiseta, né? Camisa ou camiseta. No shoes, shoes. O que isso quer dizer? Sapatos, calçados. Então, o que essa placa aqui quer dizer? Sem camiseta ou sem calçados, sem serviço. Service. Service. Serviço. Então, no shirt, no shoes, no service. O que ele quer dizer? Sem camiseta, sem sapatos, sem serviços. Então, o no tem essa ideia de sem. Também temos o no, nesse caso, pode ser facilmente substituído por without. Without. Então, ele poderia colocar without shirt, without shoes, without service. Entendeu? Então, pode ser utilizado o no, nesse caso, como o without.